O cachorro que salvou a Copa do Mundo. Imagine que faltassem apenas alguns meses para a Copa do Mundo, o maior torneio de futebol do planeta. Milhões de ingressos vendidos, seleções chegando, jornalistas do mundo inteiro acompanhando cada detalhe. E, de repente, o troféu mais importante do futebol simplesmente desaparece. Não é um boato, não é uma lenda. Isso realmente aconteceu. E o mais inacreditável é que a Copa do Mundo só aconteceu normalmente graças a um cachorro. Essa é uma das histórias mais absurdas da história do esporte. Tudo começou em março de 1966. A Inglaterra se preparava para receber a Copa do Mundo pela primeira vez. Era um momento histórico. Para aumentar a expectativa, a FIFA autorizou que a taça Jules Rimet, a taça original da Copa do Mundo, fosse exibida ao público durante uma exposição de selos em Londres. Era uma oportunidade única. Milhares de pessoas passaram pelo local para ver de perto o objeto mais valioso do futebol. Mas alguém também teve outra ideia: roubar a taça. No dia 20 de março de 1966, em plena luz do dia, os criminosos aproveitaram um momento de distração. Eles arrombaram a vitrine, ignoraram todos os outros objetos de valor e levaram apenas uma coisa: a taça Jules Rimet. Quando os funcionários perceberam o que havia acontecido, foi o caos. A notícia correu o mundo. Como era possível roubarem o maior símbolo do futebol? A polícia britânica iniciou imediatamente uma das maiores investigações da época. Centenas de agentes participaram das buscas. Foram interrogadas dezenas de pessoas. Revistaram casas, receberam denúncias, analisaram pistas. Dias depois, surgiu uma esperança. A Federação Inglesa recebeu uma carta. Dentro havia uma pequena peça de ouro retirada da base da taça. Era a prova de que os sequestradores realmente estavam com ela. Eles exigiam dinheiro para devolvê-la. A polícia montou uma operação. Um homem foi preso durante a tentativa de negociação. Mas havia um problema. Ele dizia não saber onde a taça estava. A investigação voltou praticamente ao ponto zero. O tempo passava. A Copa estava cada vez mais próxima. A imprensa do mundo inteiro fazia a mesma pergunta: a Copa do Mundo será disputada sem sua própria taça? Parecia inacreditável. Até que, 7 dias depois do roubo, aconteceu algo ainda mais inacreditável. Um homem chamado David Corbett passeava com seu cachorro pelas ruas do bairro onde morava. Era apenas mais um passeio comum. Ou pelo menos parecia. De repente, o cachorro começou a farejar um arbusto. Puxava a coleira insistentemente. O dono imaginou que fosse apenas mais um pedaço de lixo, mas resolveu olhar. Debaixo dos arbustos havia um pacote embrulhado em jornal. Quando abriu, levou um susto. Era a taça Jules Rimet, intacta. O maior troféu do futebol mundial havia sido encontrado. E quem fez a descoberta? Não foi um detetive. Não foi um investigador. Não foi um agente secreto. Foi um cachorro chamado Pickles. A notícia virou manchete internacional. Pickles tornou-se uma celebridade instantaneamente. Apareceu em jornais, deu entrevistas ao lado do dono, participou de programas de televisão, recebeu uma medalha especial, ganhou um ano inteiro de ração grátis e até participou de um filme. Enquanto isso, a Inglaterra respirava aliviada. A Copa do Mundo estava salva. Naquele mesmo ano, os ingleses conquistaram seu primeiro e até hoje único título mundial. Curiosamente, a história da taça Jules Rimet não terminou ali. Anos depois, ela voltou a desaparecer. Desta vez para sempre. Em 1983, a taça foi roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Diferentemente do caso de Londres,
nunca mais foi recuperada. As investigações concluíram que, provavelmente, ela foi derretida por criminosos para vender o ouro. O objeto mais importante da história do futebol simplesmente deixou de existir. Hoje, tudo o que resta são fotografias, réplicas e essa história inacreditável. Mas existe uma reflexão interessante. Às vezes, imaginamos que grandes acontecimentos da humanidade são decididos apenas por presidentes, generais, cientistas ou pessoas extremamente poderosas. Mas não foi assim. O destino da Copa do Mundo de 1966 mudou por causa de um cachorro curioso durante um simples passeio. Se Pickles tivesse escolhido outro caminho, se não tivesse parado diante daquele arbusto, talvez a história da Copa do Mundo fosse completamente diferente. É curioso pensar nisso. Às vezes, pequenos acontecimentos mudam a história muito mais do que grandes decisões. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual essa história continua encantando pessoas quase 60 anos depois. Porque ela nos lembra de uma verdade simples. Nem sempre os heróis usam uniforme. Às vezes, eles andam sobre 4 patas.